Aprender a reconhecer as diferenças em uma sociedade tão diversificada como a nossa, a gente sabe, é muito mais do que valorizar os direitos humanos, mas também uma questão de respeito. E nada melhor que refletir sobre isso de uma maneira lúdica, num contexto literário. O livro Bela, a diferente abelhinha que virou rainha, vai ser lançado no próximo dia 18 de outubro. E é uma opção para as crianças que já vão poder lidar com o respeito à diversidade exatamente no mês dedicado a elas. A autora do livro, a escritora Palmira Heine, é nossa convidada aqui no Issa Bahia, com ela que a gente conversa agora. Bom dia, Palmira. Bom dia, que prazer estar falando com vocês, Jefferson e Fernando. Muito obrigada pelo convite e vamos aí nessa pandemia incentivar a leitura e disseminar os livros para as crianças. Maravilha, muito obrigado, prazer todo nosso também tê-la aqui conosco. Essa é a sua 10ª obra, não é isso, Palmira? E dessa vez, 10ª obra, tá certo? Isso, tá certo. Exatamente. E dessa vez uma história de uma abelhinha diferente das demais e que, mesmo enfrentando o preconceito, chega à condição de rainha. Quais são as lições que você procura ensinar, provocar como reflexão nesse livro, Palmira? Bem, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante, cada vez mais, tratarmos da questão da diversidade, da diferença com crianças, porque as crianças também enfrentam essas questões nas suas vidas cotidianas. Tanto que este livro nasceu de uma ideia dada a partir de uma amiguinha de minha filha, né? Que se sentia um pouco excluída por conta do seu cabelo na escola. E eu tive a ideia de trazer isso de uma forma lúdica para a literatura infantil, para que a gente possa tratar dessa temática com as crianças também, porque é cada vez mais urgente e necessário abordarmos a questão da diferença, a questão da diversidade, a questão do respeito, né? Desde criança a gente tem que ensinar para nossos filhos, para nossas crianças. E é o tipo do público que aprende fácil, não é? Às vezes até com mais facilidade do que os adultos, não? Com certeza, porque as crianças estão em formação, então é muito importante e relevante que a literatura infantil traga coisas que possam trazer reflexões também para esse público que está em fase de formação da personalidade, que está em fase de formação do caráter, né? Então, os pais devem atentar aos conteúdos que estão sendo oferecidos para essas crianças, justamente por causa disso, por causa dessa questão da formação da personalidade, não é? No caso desse livro, é a história de uma abelhinha, a Bela, não é isso? Que tinha o corpo pretinho, não tem, né? O corpo pretinho com bolinhas amarelas, ao invés de listrinhas estampadas no corpo, como as demais abelhas. E aí enfrenta o preconceito, enfrenta a dificuldade, mas mesmo assim chega à condição de rainha. Exatamente. E aí eu trabalho essa questão, que ela não se adequava ao padrão das outras abelhas da colmeia, né? Então, ao invés de ter o corpo com listrinhas, o corpinho tinha bolinhas amarelas. Ao invés de ter o pelo lisinho, como as outras abelhinhas na colmeia, tinha o pelo enroladinho. E isso causava estranheza das outras abelhas, que eram todas iguais, que tinham o mesmo padrão. No entanto, a Bela vai aprendendo que a própria natureza é diversa. Inclusive, ela vai vendo os diversos tipos de abelhas que existiam, com tamanhos diversos, com cores diversas. E ela termina, então, no protagonismo dela, né, utilizando as redes sociais, utilizando outros elementos para incentivar outras abelhas a se reconhecerem como especiais e bonitas diante das suas diferenças, e termina, portanto, se tornando rainha da colmeia onde vivia. Então, eu trabalho muito essa questão mesmo do respeito, da importância de se tratar a questão da diversidade e da diferença. Palmira, tem um pouquinho de inspiração na história clássica do Patinho Feio? Todo texto, ele tem a ver com outros textos que vieram antes. Isso se chama intertextualidade, a relação de um texto com outro. Então, tudo que a gente escreve, de alguma forma, retoma coisas que já foram ditas antes, não é? Então, esse livro, ele dialoga com outros livros que já estão aí no imaginário infantil,
dentro da questão dos contos de fadas, né, das histórias para crianças, mas não foi intencionalmente uma relação com o Patinho Feio. Sem dúvida, claro, que os textos estabelecem relações entre si, né, estabelecem diálogos, e isso é muito relevante porque estamos dentro de uma teia, né, de sentidos, e as crianças também estão dentro dessa teia. E essa oportunidade de lançar no dia 18 de outubro, pertinho ainda do Dia das Crianças, é uma forma de incentivar os pais a incentivarem os filhos a ter o prazer pela leitura? Sim, e eu acho que essa pandemia, essa condição em que estamos, trouxe ainda mais oportunidade das famílias estarem perto dos seus filhos, né? E com isso, a gente precisa olhar também as coisas positivas que isso traz, o fato das famílias estarem mais perto, poderem oferecer conteúdos literários, seja livros físicos, seja livros digitais, né? O próprio uso da tecnologia agora, o meu lançamento vai ser online, né, tem possibilitado conteúdos literários para as crianças. Então, tem muitos canais, muitas páginas que estão oferecendo esses conteúdos. E eu acho que é uma oportunidade também dos pais fazerem esse link, né, oferecerem isso para os seus filhos, oportunizarem esses momentos e aproveitarem esses momentos de isolamento, de que estão em casa, de que as aulas estão suspensas, para oferecerem às crianças conteúdos literários, né? Palmira, você divide esse livro com o Marcelo Cardinal, não é isso? Ilustrador das 24 páginas. Fala um pouquinho dessa linguagem que também é tão lúdica, tão interessante para as crianças, não é? Isso, exatamente. Um livro infantil é muito importante que a gente ressalte que ele tem duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem imagética, que são as imagens, né? Então, quando a criança faz a leitura, o adulto lê muitas vezes a parte verbal e a criança lê a parte não verbal, ou seja, as ilustrações são muito importantes num livro infantil, porque elas também são um texto, elas também complementam o que está ali escrito na parte verbal. Então, Marcelo Cardinal é um querido ilustrador com o qual eu trabalho e algumas outras escritoras baianas também trabalham. E ele fez, assim, deu vida aos personagens, a Bela e as outras abelhinhas com as quais Bela convive. E foi um prazer trabalhar com ele. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que é quando Bela se olha no espelho e ela percebe que é diferente realmente das outras e quer se tornar igual. Então ela começa a cobrir o corpinho para não se mostrar, com as suas bolinhas, né? E ela começa a tentar colocar o pelinho igual das outras abelhas para ser aceita, né? Até que ela descobre o seu poder e a sua beleza, e aí ela vai se tornar rainha da colmeia. Mas, assim, essa linguagem é muito importante no livro infantil, porque é uma forma que oportuniza uma outra leitura da criança. Não serve apenas para enfeitar, mas é também um modo de leitura que a criança faz desse material, né? É a sua 10ª obra. Você sempre teve essa pegada de valorizar a diversidade ou por quais outros temas você já passeou até agora? Sim, eu trabalho diversos temas nos meus livros, né? A questão do meio ambiente, a questão da diferença também já foi trabalhada em outros livros. Mas questões mais lúdicas, como o livro Chapeuzinho no Pelô, né? Que Chapeuzinho vem com a mamãe e a vovozinha para Salvador e vem conhecer o Pelourinho, e aí é uma aventura regada a muita magia, a muito bebê, e as crianças adoram, porque eu trabalho também a questão cultural, né? De Salvador, porque muitas vezes os livros trazem outras referências, e isso faz falta um pouco para a criança abordar a sua própria cultura, do lugar onde vive, nos livros infantis, né? E aí eu tenho diversas temáticas que vou trabalhando, e esse trabalho é um trabalho que eu digo que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito gratificante, porque a cada feedback que se recebe de uma criança, a cada sorriso, a cada participação que a criança faz na contação de história, quando eu vou nas escolas, é muito bom, né? A gente vê que a literatura está fazendo o seu dever, que é o dever de transformação social também. Além da ludicidade, mas a transformação também é muito importante. Certamente. Então, só para reforçar, o lançamento está marcado para o dia 18 de outubro, vai ser às 3 da tarde e vai ser pelo Instagram
o seu Instagram, não é? @PalmiraHaine, Haine com H. Vai ter contação de história no dia. Isso, vai ter contação de história, vai ter música com ela, Beatriz, contação de história com Terezinha Passos, sorteio de livro. Então, vai ser um momento muito interessante e rico. Eu convido a todos para participarem, seguirem lá a minha página no Instagram, @PalmiraHaine, Haine se escreve H-E-I-N-E, e vamos participar e vamos levar literatura para as crianças cada vez mais. Exatamente, eu falei Haine com H, mas tem que lembrar que é o H-E-I-N-E. É nome alemão? É isso, descendência alemã, exatamente. Tá certo. Palmira, muito obrigado. Parabéns pelo mais novo livro. Sucesso para você. Patrícia Haine, escritora, autora desse livro Bela, a Diferente Abelhinha que Virou Rainha, que vai ser lançado no próximo dia 18 de outubro, às 3 da tarde, no Instagram da própria Palmira Haine. Um prazer falar com você. Bom dia e até uma próxima. Muito obrigada. Bom dia a todos. Um abração. Tchau. É mais um papo, você sabe, que vai estar lá na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, agora 7h54 na Tarde FM.